Em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte: e ele começou outra vez a ensinar à beira do mar. E havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou no barco sobre o mar e se assentou, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Queridos, capítulo 4 do livro de Marcos, ele nos mostra o momento em que Jesus estava fazendo o que ele veio para fazer. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar, não perdia a oportunidade de compartilhar, de trazer para a terra uma atmosfera e um comportamento daquilo que acontecia no céu. Porque Jesus era 100% homem, mas Jesus é 100% Deus. Então, quando ele narrava as parábolas dele, ele trazia para a terra uma atmosfera de um comportamento que existia no céu, porque ele já conhecia como o comportamento do céu. Então era fácil para ele conjecturar, fácil para ele narrar uma história de acordo com a mentalidade do céu que ele tinha. Então Jesus contava essas parábolas, e no capítulo 4 ele conta algumas parábolas, mas eu quero me ater à leitura a partir do versículo 35 do capítulo 4, que diz o seguinte: e naquele mesmo dia em que Jesus estava sentado ali na beira no barco ensinando, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Repita comigo: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E entre eles disseram: por que? E Jesus disse a eles: por que sois temerosos? Por que tens medo? Ainda não tens fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós vemos uma história, em um momento em que Jesus estava sentado no barco e dizia: agora chegou a hora de atravessarmos. E no meio do caminho acontece uma tempestade. A Bíblia fala que os discípulos eles estavam atravessando o mar da Galileia. E em um certo momento, em uma certa altura desse mar, houve uma grande tempestade. Eu quero dizer que as tempestades nas nossas vidas são inevitáveis, são incontroláveis e muitas vezes até inadministráveis. Podem acontecer a qualquer momento durante o nosso percurso, assim como aconteceram com os discípulos. Então, os discípulos estavam tentando com todas as suas forças conter o barco, conter as tempestades, regular ali as velas, tirar a água do barco, porque a única perspectiva de viver que eles tinham era: nós precisamos unir as nossas forças e tirar a água desse barco e conseguir controlar esse barco até que essa tempestade acaba. E a Bíblia é clara em dizer que o vento era tão forte que o vento arrastava, varria o barco sobre as águas. O barco estava se enchendo de água cada dia mais, e os discípulos se desesperaram de medo. Repita comigo: se desesperaram de medo. E nesse momento de medo, olha o que eles dizem para Jesus. Jesus estava dormindo. E eles chegam até Jesus e dizem: Jesus,
Tu não te importa que padeçamos, né, que pereçamos, que morremos? Jesus então repreendeu o vento e repreendeu o mar e disse aos discípulos: por que sois assim tão tímidos? Por que são assim tão medrosos? Vocês precisam ter fé ao invés de medo. E com base nisso que Jesus quis deixar claro, quero dizer para vocês hoje: por que perdeu a fé em quem Jesus é? Quando o medo vence a fé, é Ele que nos domina. E a pergunta que Jesus fez para os discípulos é a mesma pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje: por que não tens fé? E com isso Jesus queria dizer 4 coisas que eu anotei que são muito importantes, que eu quero compartilhar com vocês. Por que devemos ter fé e por que não devemos ter medo? E a primeira dessas coisas é porque Jesus fez uma promessa. Repita comigo: Jesus fez uma promessa. O que Jesus tinha dito para os discípulos à beira do mar: passemos para outra margem. A tempestade no meio do caminho não impressionou Jesus. O processo, a promessa de Jesus não poderia ser frustrada. A promessa de Jesus para os discípulos não era que eles fossem para o fundo do mar, e sim para atravessar o mar, para chegar na outra margem. Então existia uma promessa e Jesus disse: vamos para o outro lado. E essa é a promessa que Deus tem para você. A tempestade no meio do caminho não muda, não tem poder para mudar a promessa de Jesus para você. A tempestade no caminho não muda o que Jesus prometeu. Tanto que Jesus era um que dormia com tranquilidade, porque ele sabia que o que ele tinha falado não tinha se frustrado. Ele não disse: vamos para o fundo do mar, vamos até o meio do mar e chegar lá, vamos tombar o barco para nós morrermos naufragados. Ele não disse isso. Sabe, a fé nesse momento acabou quando eles olharam e esqueceram que existia uma promessa. Então nunca esqueça qual é a promessa que Deus tem para você. Porque se você esquecer qual é a promessa, você pode pensar que você já chegou no seu limite, no seu destino. O seu destino é onde Deus prometeu, é onde Jesus te mostrou. Amém? Quando Jesus promete, Ele cumpre. Quando Jesus promete, Ele cumpre. Quando Ele dá ordem, nada pode impedir a vontade dEle. Ele vela, Ele cuida, Ele é responsável por aquilo que Ele promete. E Ele é poderoso quanto o suficiente para cuidar que ela seja cumprida. Nós não precisamos ficar amedrontados, nós precisamos crer. Eu preciso crer, você precisa crer. Amém? A fé deve ser o nosso maior sentimento. A fé precisa ser muito mais forte nas nossas emoções do que o medo. A fé precisa ser muito mais forte do que a nossa insegurança. A fé precisa ser muito mais forte do que as nossas preocupações. Quem está comigo diz amém. O segundo item, segundo tópico: Jesus estava presente. Eu quero dizer para vocês: Jesus está no barco. Jesus está no barco que Ele te chamou para chegar à outra extremidade. O que eu quero dizer com isso? Aquele barco estava sendo transportado, estava carregando aquele barco que ia para outra margem da Galileia, transformava o Filho de Deus. Não poderia afundar um barco que estava transportando o Filho de Deus. Não poderia naufragar o barco que transportava o Criador do universo, o sustentador da vida, o dono de tudo, aquele que controla a própria natureza. Como poderia afundar o barco daquele que controla a própria natureza? Sabe, Jesus estava presente. O medo dos discípulos era sem fundamento. Muitas das vezes o nosso medo é sem fundamento,
porque o nosso medo é com base no que a gente é capaz, e nós somos capazes apenas de tirar um pouco de água, enquanto que nós precisamos descansar em fé, sabendo que Deus está no barco conosco, Jesus está no barco conosco, Jesus está no barco com você. Creia nisso, receba isso, aceite isso. Para nós, Jesus também fez uma promessa. Jesus fez uma promessa de companhia permanente. Jesus fez uma promessa para você que estaria com você. Em Mateus capítulo 8, versículo 20, Jesus disse: eis que estou contigo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na jornada da vida nós enfrentamos mares revoltos, ventos impetuosos, perigos de sorte, mas nós não precisamos temer, porque Jesus está conosco. Na vida nós enfrentamos tempestade, na vida nós enfrentamos crise, na vida nós enfrentamos as nossas próprias concupiscências, nós enfrentamos dificuldades extraordinárias aos olhos humanos. Nós enfrentamos dificuldades que parece que são para a nossa morte, mas não, é para que a gente creia que Jesus está conosco. Jesus não nos prometeu uma caminhada fácil, Jesus não nos prometeu que seria tranquilo a nossa jornada, mas Ele prometeu uma companhia permanente, mas Ele nos prometeu que a vitória seria certa. Ele te prometeu que a companhia é permanente, sabe? Outro tópico: Jesus é a própria paz. Jesus estava dormindo na polpa do barco, Jesus estava tranquilamente dormindo. Na hora da tempestade mais tremenda, mais bruta, Jesus dormia, porque Jesus é a própria paz. Então Jesus dormia não porque ele desconhecia o perigo humanamente, mas porque ele confiava na providência e no cuidado do Pai, que o transportava para a missão pela qual ele foi chamado. Sabe, Jesus é um exemplo de fé, e a fé traz paz, e a paz de Jesus fez com que ele dormisse em meio à dificuldade, sabendo que Deus estava no controle. E essa paz é a paz que nós precisamos ter em meio à tempestade. A consciência, a convicção de que Deus está no controle e que eu posso dormir, que a tempestade não pode ser maior do que a promessa e a palavra de Deus. O momento que mais sentimos medo é justamente no meio da tempestade. Então, no meio da crise, no instante da crise, é o momento que nós mais sentimos medo. Na maioria das vezes, porque as circunstâncias diminuem a nossa fé. A circunstância nos esvazia de fé, porque a nossa vida é preenchida por circunstâncias de medo. E chega um momento que o medo sobrepõe a fé que nós temos em Deus. E nós começamos a acreditar no medo, acreditar no pior, que no pior pode acontecer. Sem fé, é mais fácil nós morrermos de medo do que na própria tempestade. Já ouviu falar que tem pessoas que morrem de preocupação, que morrem de medo? Mas nós morremos, porque nós perdemos a nossa fé. Nós perdemos na fé naquele que nos criou. Se nós paramos de crer naquele que nos salva, certamente morreremos. Nós ficamos alarmados porque duvidamos que Deus está no controle das coisas. Nós duvidamos que Deus está no controle de tudo. Nós duvidamos que Deus está no controle quando a tempestade chega. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, sabendo que ainda que a situação esteja fora do nosso controle, ela nunca esteve fora do controle de Deus. A situação que você entende que está fora do seu controle nunca esteve fora do controle de Deus. Nunca esteve fora do controle de Deus, aleluia. E quarto, Jesus é poderoso, muito poderoso. Jesus repreendeu
o vento e o mar. E imediatamente tudo se acalmou com um comando. O vento e o mar que nos ameaçam, a crise que nos ameaça, está debaixo do poder de Deus. Não há tempestade, não há vento, não há circunstância alguma que está acima do poder de Deus. Tudo está abaixo do poder de Deus. Então, com um simples comando de Deus, toda tempestade, todo vento, todo mar, toda crise acaba. Amém? Quem está feliz? O evangelista Marcos nos mostra que Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Tem o poder sobre a natureza, domina sobre as leis da natureza. Que Jesus tem poder sobre os demônios. Que Jesus tem poder sobre a enfermidade. Que Jesus tem poder sobre a morte. E que Mateus nos diz que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu e também na terra. A fé em saber o tamanho do poder, da autoridade, da paz, da convicção, da presença de Deus é o que nos sustenta. Não precisamos temer, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. Deus Todo-Poderoso está com você. Sabe, se algum dia você pensou que estava só, você nunca esteve só. Jesus estava contigo. Deus Todo-Poderoso está contigo. Tanto para as coisas boas que você faz, tanto para as coisas erradas que você faz, ignorando a presença dEle. Se nós olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, nós seremos dominados por aquilo que vemos. Nós seremos dominados pelo medo. Nós seremos dominados pelo que a circunstância diz que é. Se olharmos firmemente para Jesus, teremos fé para não naufragar nas tempestades. Se olharmos firmemente para Jesus, nós vamos ter fé o suficiente para ter paz diante de uma crise, diante de uma dificuldade. Se formos dominados pelo medo, certamente nós morreremos. Mas se continuarmos com fé, com os olhos fitos em Jesus, chegaremos a um destino que Ele nos prometeu, que Ele nos preparou. E no capítulo 5 de Marcos, a gente acaba de narrar uma história de que Jesus promete para os discípulos que ia atravessar. Os discípulos entram em crise de medo. Jesus acalma o vento, acalma o mar. Jesus mostra para eles que é todo-poderoso. Jesus mostra para eles. Jesus deixa-os impressionados com o tamanho do seu poder. E certamente naquele momento, todo o medo dos discípulos foi transformado em fé. E eles chegaram à margem do outro mar. E a Bíblia diz que no capítulo 5, que eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não nem concorrentes, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços e em grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. A Bíblia aqui nos dizer que o Jesus que é capaz, que é poderoso para acalmar a tempestade, que é poderoso para dominar o vento, que nos atrai por sua paz, por sua segurança, por sua convicção, também é capaz de, quando chegar no destino determinado, quando pisar na terra que Ele trouxe, expulsar os demônios, curar os enfermos, repreender tudo aquilo que o homem não pode conter. Na tempestade, Jesus quer revelar para você quem Ele é,
para que quando você chegar no destino que Ele prometeu, você não desconsiderar o poder e a presença dEle para impedir aquilo que o homem nunca conseguiu deter, nunca conseguiu prender, nunca conseguiu conter. O medo que nós sentimos é porque nós perdemos a fé em Jesus. O que nos assombra não é a tempestade, é a insegurança da certeza que Deus está no barco conosco. Nunca perca essa certeza, nunca perca essa convicção de que Jesus está com você. Jesus não saiu do barco, Jesus está no barco. Jesus está do seu lado, na maior paz, na certeza de que Ele vai chegar, Ele vai te levar aonde Ele te prometeu. A única diferença é que Ele quer que você esteja crendo o suficiente para que chegue. Essa tempestade, ela dura o tempo em que você vai precisar para ter fé o suficiente para sair da tempestade. O medo e a tempestade que nós produzimos em nós diminuem a nossa fé. Diminuem a nossa fé. Trazem insegurança. O medo que nós produzimos é capaz de nos fazer permanecer na tempestade. Ou lutarmos inconstantemente, lutarmos constantemente contra as forças da natureza, contra as forças do mar, do vento, das circunstâncias. E se nós olharmos para Jesus, Jesus está simplesmente na mesma posição, calmo e convicto de tudo. Deus é poderoso para te livrar. Deus é poderoso para acalmar o mar, para acalmar a tempestade. Ele está no barco com você. Olhe para o lado. Fala, Jesus. Repita comigo essa noite. Fala, Jesus, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor tem uma promessa para a minha vida. Eu sei que o Senhor acalma a tempestade do meio do caminho. Eu sei que o Senhor traz paz durante os meus momentos de medo. Deixa eu te dizer uma coisa, não duvide, Jesus está no barco. Jesus tem uma promessa para você. Fique de pé. Jesus é completo. O poder de Jesus é sobre todas as coisas. A autoridade de Jesus é sobre todas as coisas. A força dele é maior do que todas as coisas. A decisão dele é maior que qualquer decisão. A escolha dele é maior do que qualquer escolha. Não há circunstância nenhuma que está acima do controle de Jesus. Está acima do controle de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Jesus, nós agradecemos pela sua presença onisciente ao nosso lado, na nossa vida. Pai, obrigado para renovar essa esperança, essa fé no nosso coração essa noite. E que nós possamos sair daqui cheios de força, revigorados pela convicção, pela certeza de que o Senhor está presente conosco, que o Senhor está sobre todas as coisas, que o Senhor domina sobre todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.